Por isso, muito boa tarde. Serve o presente vídeo simplesmente para procedermos à correção do exercício que tínhamos interrompido na aula 2, portanto, na parte teórica. Isto é, o exercício referente à resolução da equação do momento e da continuidade através de diferenças finitas e usando a formulação que deduzimos na aula do string function partition. Ok? Professor, vou compartilhar o meu monitor e o que vocês veem aqui no é o iniciar desse exercício. Portanto, devem ter o iniciar em conta no próximo, quando tiverem resolver o exercício, sobretudo quando tiverem a estudar este. Ok? Portanto, como eu vos disse em aula, o que é que nós fazemos? Vamos buscar o nosso exercício, que é o que eu tenho aqui, está relacionado com a resolução da equação de Poisson a 2D, onde tínhamos já feito o código que permite a resolução desse tipo de equação, e vamos adaptá-lo à resolução do nosso problema. Reparem que o problema passa pela resolução destas equações, elas aparecem na sua forma discretizada aqui, ok? Isto são as redes, a configuração que é assumida do ponto de vista da discretização que se faz no domínio para a resolução das diferenças finitas. Isto vai ter alguma importância, sobretudo, no contexto da resolução deste exercício, quando estivermos no fim do exercício a calcular as componentes da velocidade dx e dy a partir da vorticidade, ok? De qualquer maneira, antes disso, o essencial do exercício resume-se ao seguinte. Vamos primeiro resolver a equação de Poisson da vorticidade, okay, que tem este lado direito que vamos ter que saber codificar em Python. Quando obtivermos a solução desta equação, vamos usar essa solução como lado direito desta outra equação. Aqui pode ser não, pode ser menos evidente, mas aqui é muito claro, ok? Temos aqui na sua formulação discretizada a equação da vorticidade, cujo lado direito é este, ok? E depois vamos usar o resultado desta primeira equação, portanto, aquilo que vai aparecer na nossa variável W, como lado direito, está ela, da equação da string function para obter a string function. Okay? E então, finalmente, a partir da equação string function, vamos obter a componente dx e dy da velocidade. Reparem o que é que se pede. Que nós codifiquemos a vorticidade, a string function, a vorticidade com um color, a string function com um contour. Já sabem que a string function é uma descrição quantitativa do escoamento, da geometria do escoamento, né, que estamos a considerar. Depois o campo das velocidades, através de um quiver. E, portanto, são essas três coisas. E por isso é que no, no, na página Moodle, até se posso buscá-la aqui, só um minuto, aparecem as duas funções de figuras. Okay? Buscar a página Moodle da disciplina. Okay? Se vocês virem, quando vou clicar aqui, sorry, vou escrever física, reparem, quando tem o enunciado deste quarto exercício, aparecem duas alternativas de figura. Uma corresponde exatamente àquilo que é pedido, que é a vorticidade, com a resolução da primeira equação, a string function, com as string lines associadas a essa resolução e o quiver. Okay? Aqui há uma segunda alternativa que me parece mais interessante, em que eu apresento a estrutura de densidades do domínio, portanto, reparem que esta color bar, isto não se vê muito bem, eu vou tentar pôr isto em lugar. Portanto, o que vocês veem aqui, talvez. Bem, vocês têm, do lado esquerdo do vosso domínio, este campo com menor densidade, desculpem, 3.200 kg por metro cúbico e aqui com 3.300. Okay? Portanto,
Isto tem maior densidade que isto, do lado direito tem maior densidade que aquilo, exatamente, e portanto o que vai acontecer, as setas estão muito pequeninas porque eu aqui não afetei a velocidade pelo fator de escala. E portanto isto está na ordem de 10 elevado a menos 15, isto está imenso. Mas no resultado que nós vamos programar, vamos ver talvez as setas um pouco maiores, ok? Mas, portanto, vocês aqui têm esta maneira de apresentar os resultados que me parece mais útil, né? Que mostram a estrutura de densidade do vosso domínio, as velocidades que resultam dessa estrutura de densidade, e evidentemente que há uma viscosidade que está identificada, e depois tenho, digamos, a descrição das linhas que materializam a geometria do escoamento implicado nesta estrutura de densidade. Portanto, o que está aqui em causa é isto. Este lado direito é mais denso, portanto vai para baixo, e este é menos denso, vai para cima, e portanto nós temos uma velocidade que tem este caráter rotativo, ok? E cuja descrição geométrica do escoamento corresponde à stream function, cujas streamlines nós estamos aqui a ver, ok? A que é que corresponde o código de cores? Corresponde à vorticidade. Portanto, a vorticidade é dada, neste caso, pelo nosso código de cores, sorry, para a direita, ok, que nos é dado aqui pela vorticidade. Portanto, vocês reparem, sem surpresa, a vorticidade é uma medida da rotação que está associada à, da rotação interna que está associada à deformação, e, portanto, vocês têm aqui a vorticidade, a vorticidade a variar, neste caso, entre 0 e 1. Okay? Portanto, esta segunda possibilidade que aparece aqui, como alternativa de figura, parece-me mais interessante para perceber o que está em causa. Isto porquê? Porque vamos ensaiar isso também nesta resolução. Mais à frente, o que iremos fazer é, quando tivermos resolvido o exercício, vamos brincar com isto, mostrando que para a mesma viscosidade, se nós mudarmos o contraste de densidades, a velocidade será maior. Okay? E vamos ver também se isso tem alguma influência do ponto de vista das streamlines, o que vai ter, e do ponto de vista da vorticidade propriamente. Está bem? Portanto, mas, dito isto, qualquer uma das alternativas do ponto de vista da resolução do problema está bem. Ok, vamos então procurar perceber o que há para fazer. Há uma primeira parte que eu já tinha referido em aula, mas que vou seguir repetir aqui. Portanto, isto é exatamente a resolução do exercício para a resolução da equação de Poisson a 2D. E o que eu tenho que fazer, portanto, nestas primeiras linhas, o que eu tenho é a discretização do domínio de x e y, sem novidade. Ali tenho o meu escrito, vai ser útil depois quando eu fizer os picolas, os cálculos, etc. Agora, o que eu vou ter aqui é uma coisa muito simples e é só isto. É a definição da estrutura de densidades do meu domínio. Okay? Ok. E, portanto, como vos disse em aula, uma das maneiras de fazer isto é pensarmos num ponto médio ao longo do X. Portanto, eu vou chamar isto ponto médio, ok? E este ponto médio vai corresponder ao número de pontos que eu tenho em X. Atenção que, de acordo com o enunciado, o meu número de pontos vai corresponder a, está, se não me engano, 51 por 41, exato, 51 por 41, portanto, 51 segundo x, 41 segundo y. Portanto, isto é uma coisa que vale a pena corrigir. São só 41, exato, temos 61, ok? Pronto, e aqui nós vamos, sobretudo, vamos ter que criar este ponto médio. Este ponto médio, como nx é igual a 51, vai corresponder a 25,5. Portanto, eu não só vou arredondá-lo para 26, como depois tenho que fazer dele um inteiro.
porque ele vai ser utilizado no índice da matriz RO que eu vou criar. E os índices não podem ser floats, não podem ser números decimais. Portanto, o que eu tenho que fazer aqui é simplesmente fazer um round disto, ok? E depois posso fazer o meu ponto médio é igual a inteiro, ok? Ok, e portanto, se eu correr isto até ali, se vocês virem, o ponto médio vai ser no inteiro que corresponde a 26. Está bem? Se não incluírem esta linha e correrem o programa, reparem que o que vocês vão ter é um ponto médio igual a um float. Ok? Estão a ver aqui o ponto médio igual a um float. Ou seja, se vocês puserem isto no índice, este ponto médio no índice, ele dá-vos um erro, porque os índices, do que quer que seja, de um vetor ou de uma matriz, têm de ser números inteiros, ok? Portanto, vou descomentar aquilo e vou pôr o meu ponto médio como sempre, ok? Muito bem. Depois há aqui coisas que eu tenho que definir, que vão ser importantes na definição da matriz de densidade. Portanto, vou fazer a densidade à esquerda, vou usar os nomes das variáveis, tanto quanto consigo lembrar, de acordo com o que tínhamos feito em aula. Portanto, isto é a densidade à esquerda, que é de 3.200 kg por metro cúbico, ok? E depois vou ter a minha densidade à direita, okay? Que é igual a 3.300 kg por metro cúbico. Se não estou em erro, vou confirmar. Portanto, densidades dos colunas verticais, 200 e 300, respectivamente à esquerda e à direita. É isso. Ok? E, portanto, a seguir, o que é que eu tenho que fazer? Criar a minha matriz de densidade, vou chamar ρ. Esta é a minha matriz de densidade, vou começar por dimensioná-la e vou dimensioná-la, evidentemente, com as dimensões, passa a redundância, do meu domínio em termos de indexação geométrica, quer dizer, do meu domínio na realidade. Portanto, vai ter um número igual que corresponde a n, y, são números que correspondem a isso. Ok? E tenho o meu O, por enquanto, cheio de zeros lá. Para eu pôr os valores da densidade na coluna da esquerda e da direita, vou usar a indexação. Portanto, vou dizer que o meu ρ, ok, de todas as linhas, portanto, reparem que o campo antes da vírgula corresponde às linhas e o campo depois da vírgula corresponde às colunas. Não é? Reparem aqui. Este NY é um número de linhas e então NX é um número de colunas. Portanto, quando eu ponho dois pontos, eu estou a dizer, considerando todas as linhas e considerando todas as colunas da primeira até ao ponto médio, reparem, o ponto médio vai ser um número 26, já tínhamos visto, mas podemos confirmar aqui, né? Ele vai ser um inteiro, ainda não corri o programa, mas vai acabar por ser um inteiro. Portanto, na realidade, o que ele me está a dizer é que está a considerar todas as linhas da primeira coluna, que é a coluna de índice 0, até à coluna que corresponde ao valor do ponto médio menos 1. Nunca se esqueçam que ele aqui termina sempre antes do valor ou do que está aqui representado, ok? Portanto, só para não se esquecerem disso. E, neste caso, isto é que corresponde à primeira coluna, portanto, à coluna da esquerda do meu domínio, e essa primeira coluna da esquerda do meu domínio vai ter uma densidade que vai corresponder à densidade esquerda. Por que é que eu estou aqui a pôr densidade esquerda em vez de pôr os 3.200 logo diretamente? Porque se eu quiser mudar o valor destas variáveis, só mudo este valor. Não tenho que andar a pôr à mão em todo lado. E, portanto, esta maneira de organizar o código, às vezes, de uma maneira geral, diria eu, dá sempre mais jeito, é sempre mais útil e mais útil. Portanto, aqui é o contrário, eu começo a partir do ponto médio e vou até ao fim. Portanto, ir até ao fim, se vocês se lembram da indexação de matrizes, é assim. Reparem, se vocês fizessem do ponto médio até ao último, ele não acabava no último, acabava no penúltimo. É o que acontece sempre, é como aqui.
Ele não acaba no ponto médio, acaba no ponto médio menos 1. Portanto, eu não posso fazer isto, e então, para considerar mesmo todas as colunas até à última, faço isto. Okay? Lembrem-se das aulas de computação do professor Mário Abel, em que ele explicava, e nos apontamentos, sobretudo, o problema da indexação dos vetores e das matrizes está muito bom. Ok? E, portanto, com isto, o que eu tenho é a estruturação da minha estrutura de densidades. Se até aqui tínhamos feito na aula, eu vou correr outra vez e vou mostrar-vos a matriz, cá está ela. Portanto, o que é que acontece até ao ponto, até ao elemento 25, que é o 26º elemento, eu tenho uma densidade de 3.800. E depois, a partir daí, até ao 50º, eu tenho uma densidade de 3.800. Ok? Ok. E tenho a estrutura do meu domínio, a estrutura da densidade do meu domínio. Ok? Bom, o que é que eu preciso de fazer mais? Preciso de definir a viscosidade. Ok? É uma das coisas que vai ser importante, já vamos ver, mas a minha viscosidade é um E 21 Pascal. Não é? Portanto, ok. Deixa-me só confirmar. Tá. Viscosidade, e é evidentemente uma viscosidade constante. Quando a viscosidade deixar de ser constante, só deixa de ser constante a partir da próxima aula teórica. Muito bem. E agora, esta matriz φ é uma matriz que não se chama φ, vai se chamar. Seria do meu telefone, já tenho um motivo para se rir, mas tenho aqui a minha matriz agora, a minha matriz ômega. Eu vou considerar aqui, isto é, o meu ômega condição de fronteira, ok? Não é ômega, é a matriz delta. Ok. E, portanto, coeficientes, exato. E, portanto, entro, aqui estou a dimensionar a minha matriz relacionada com a minha matriz relacionada com a matriz coeficientes, a minha matriz global. Lembram-se, é preciso ter presente toda a metodologia da descrição, da discretização do domínio, etc., para perceber o que é que aqui está em causa. Estamos a passar da indexação geométrica para a global, portanto, transformamos isto numa matriz quadrática ny nx por ny nx. Aqui era o valor do lado direito, neste caso não faz sentido, porque o lado direito da nossa primeira equação vai ser isto tudo, que está aqui, ok? Portanto, já vamos ver como é que vamos programar isso, mas faz sentido nós continuarmos a definir, evidentemente, uma matriz lado direito, que aparece ali, está bem? Isto são as pequenas adaptações que é preciso fazer, tá? Portanto, o nosso ciclo fora inicia-se, o algoritmo de conversão, a expressão que permite transpor das coordenadas geométricas i j para a indexação global do que se escapa. Aqui, se vocês se lembram, estávamos a definir o que se passa nas condições de fronteira, portanto, na primeira ou na última linha, na primeira ou na última coluna, e nessas circunstâncias, o que acontecia é que, evidentemente, os coeficientes iam ser 1, portanto, reparem que os coeficientes estão sempre na diagonal principal da matriz global. Portanto, isto é muito importante perceber porquê. Se tiverem dúvidas em perceber porquê, devem vir falar comigo. E depois, no que diz respeito ao lado direito, qual é o valor do lado direito? O valor do lado direito, neste caso, corresponde à condição de fronteira. Portanto, aqui vai corresponder, ok, a este W underscore BC de Balmer Campos. Ok? E a minha condição de fronteira, nas condições do presente iniciar, também era zero. Não, sim, assuma este W igual a zero e o C igual a zero. Ok? Portanto, o que nós vamos fazer aqui é simplesmente aquilo. E agora, o que é que vai ser diferente? É este valor do lado direito que deixa de existir. Ou seja,
O valor do lado direito, isto é o que se passa para os pontos do interior do domínio, resulta da discretização da equação de equação a 2D, portanto, por exemplo, no ponto central, que é em x em y, e em x em y nós vamos ter, o valor vai ser menos 2 sobre dx2, menos 2 sobre dy2, lá está, menos 2 dx2, menos 2 dy2, e depois os outros valores, à frente e atrás, acima e abaixo, 1 sobre dx2, 1 sobre y2, que são estes valores. Ok, isto não vou recapitular porque vem de trás. Se tiverem dúvidas, venham falar comigo, mas não cabe aqui no âmbito do vídeo. E, portanto, o que é preciso é programar o lado direito. Ora, o lado direito, se vocês virem desta equação, que aqui está na formulação discretizada, mas aqui não, corresponde só a isto. 1 sobre a viscosidade, já definimos acima, e depois a derivada parcial da densidade em ordem a x multiplicada pela componente da gravidade segundo y, porque o dx é igual a zero. Okay? Portanto, houve uma coisa que ainda não fizemos, que foi incluir nas nossas variáveis a aceleração da gravidade segundo y, vamos chamar de y, ok? E vamos assumir, de acordo com o que vem no enunciado, que ela corresponde a 10 metros por segundo quadrado. Isto vem no enunciado, ok? Pois sabe, ok? Portanto, uma vez feito isso, repare, o que é que nós temos que fazer? Temos que considerar este lado direito na sua versão discretizada. Portanto, como o Vx é zero, isto desaparece, fica só 1 sobre a viscosidade, derivada de ρ em ordem x, vezes y. Okay? E, portanto, na sua versão discretizada, isto apresenta-se assim. Temos o dy que multiplica o quê? A derivada do ρ em ordem a x. Mas esta derivada é uma derivada, são diferenças finitas centradas. Portanto, o que é que eu vou utilizar? Vou utilizar como referência esta rede, e reparem, o valor do ρ no ponto à frente e mais j está aqui, o valor do ρ no ponto atrás está ali, portanto, no ponto à frente, reparem, trata-se da mesma linha, uma coluna atrás do ponto que estou a considerar e uma coluna à frente do ponto que estou a considerar. O valor na coluna à frente, mesma linha, a linha é I, a coluna à frente é J mais 1, ou seja, é esta coluna aqui, okay? Menos este valor aqui. Esta distância não corresponde a Tx, corresponde a 2dx. Okay? Este ômega não, este eta, já cá está. Okay? É o eta que está ali na equação. Ui, está aqui no verei este eta. Está bem? Portanto, a única coisa que muda, ou que é preciso terem atenção, na discretização, na codificação da discretização das diferenças finitas, é que elas são centradas e, portanto, não estamos a dividir por dx, estamos a considerar duas vezes o incremento de x. Está bem? E, portanto, é isto que vamos ter que programar. Portanto, como já definimos ali a nossa matriz ROL, está ali definida em cima. Isto é muito simples de programar. A única coisa que temos que fazer é dizer assim, bom, eu vou ter 1 sobre a viscosidade, ok? E isso vai multiplicar o quê? O meu ρ na mesma linha na coluna da frente, ok? Menos o meu ρ na mesma linha na coluna de trás. Ok? Ok. Tudo isto dividido por 2 vezes x. Cuidado, não se esqueçam aqui dos parênteses. Ou então a alternativa a esquecerem-se dos parênteses é porem a dividir por 2 a dividir por 3. Ok? Portanto, se vocês virem, 1 sobre a viscosidade. Falta aqui o dy, alguns, não é? Exato. Portanto, posso pôr simplesmente y. Ok? Portanto, vocês têm dy a dividir pela viscosidade, dy a dividir pela viscosidade,
Depois tem Rho na mesma linha, coluna à frente, menos Rho na mesma linha, uma coluna atrás. Portanto, estamos a fazer esta diferença, que vai deste valor a este valor aqui atrás, duas vezes esta distância. Esta distância é dx, portanto, ali aparece duas vezes delta-x. Um infinitesimal, duas vezes dx. Está bem? Portanto, vocês têm assim programado o lado direito da vossa equação. Quer dizer, qual é o valor do lado direito da equação na fronteira? É igual ao valor da condição de fronteira, que é zero. Okay? Qual é o valor do lado direito nos pontos do interior do domínio? É este, é o que aparece, expresso aqui, este lado direito da equação. Está bem? Portanto, isto resolve-vos o problema e agora reparem, a única coisa que vocês têm que fazer é resolver o vosso sistema de equações lineares e o vosso S vai corresponder ao valor W. Não se esqueçam que vocês estão a resolver a equação para a vorticidade e, portanto, o que vocês vão obter é a vorticidade. Okay? Portanto, uma coisa que têm que fazer é dimensionar o vosso vetor da vorticidade, porque vocês depois vão usar a vorticidade, vão querer projetá-la. Vão ver? Vocês vão querer projetar a vorticidade. Vão ter aqui a vorticidade projetada. E, portanto, vão ter que guardar numa matriz geométrica, vão dimensionar em termos geométricos, isto é, em y, em x. Portanto, vocês fazem aqui, zeros, e vamos dimensionar com os zeros. Na próxima aula já vamos ter que utilizar o sparse, mas lá chegaremos. E aqui temos em y, em x. Ok? Muito bem. E depois, ok, e temos a dimensionar geometricamente a nossa matriz vorticidade. Ok, e depois estamos aqui a converter aqueles valores do S, ok, para a minha matriz, aqui, está bem? Bem, eu aqui posso chamar isto, se vocês quiserem, se puder mais sentido, SW ou SWP, está bem? Quer dizer, é a solução relacionada com a vorticidade. Não posso esquecer depois do vídeo por aquilo também. Está bem? Ok, e portanto, com isto, vocês têm a vossa. Calcularam ou resolveram a primeira equação. Portanto, resolveram esta primeira equação, obtiveram o valor do ômega, e agora vai servir do lado direito da segunda equação. Portanto, agora isto simplifica-se bastante. Repare, vou só correr o programa até aqui, para ver se está tudo bem. Vou limpar isto e vou eliminar as variáveis, só para perceber onde é que eles estão. Ok, não houve erro nenhum. Eu tenho aqui, acabei de obter a minha matriz para a vorticidade. Okay? Muito bem. Então, como é que eu continuo o meu exercício a partir daqui? Bom, o que eu vou ter que fazer é repetir todo este procedimento. Ok? Vou repetir todo este procedimento até aqui, para a resolução, agora não da minha equação de Poisson para a vorticidade, mas sim da minha equação de Poisson para a stream function. Okay? Portanto, eu a partir daqui estou a tratar da stream function. Okay? Que é o tal descritor quantitativo da geometria do expoente. Okay? Stream function, enquanto, se vocês quiserem, aqui estou a tratar da resolução da equação da vórtice. Portanto, só para explicar por uma coisa. Vórtice, portanto, e ali vocês têm o stream function. Okay? Ok, pronto. Então, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que fazer exatamente a mesma coisa, só que tenho que mudar os nomes das variáveis, porque agora, onde estava W, aparece C, ok? Aqui vai ser C boundary condition, ok? Ali, eu posso mudar de letra. Não, quando eu faço isto, pronto, é sempre bom não chamar, não ter variáveis com os mesmos nomes, sobretudo quando se está a trabalhar em Python.
E, portanto, vocês poderiam ser tentados a mudar o nome disto. Vamos mudar, vamos mudar. Vamos chamar L1 e R1, só para vocês saberem que não estão. Onde é que estão? Quando olham para o código, está bem? Portanto, aqui vão ter L1, aqui R1, aqui vai ser o Psi Boundary Conditions, ok? O Psi Boundary Condition é também igual a zero, certo? Exato, está ali. Ok? Depois, aqui o lado direito, já não vai ser isto. Reparem, o lado direito desta equação é igual a W. Portanto, temos que resolver como é que pomos aqui, o que é que vamos pôr aqui. Ok? E já vamos resolver isso. Vou só mudar os nomes das variáveis de uma maneira consistente para não deixar as coisas a meio. Depois vamos esquecer. Vou chamar aquilo L1. Aqui vou chamar S, sim. E o meu S de si vai ser igual a Valinal sobre L1 R1. Aqui vou dimensionar o meu si. E só ver aqui uma coisa. Portanto, eu já tinha aqui dimensionado. Tá bem. Só uma coisa, eu já tinha dimensionado aquilo lá em cima, não? Agora estou aqui com uma dúvida. Exato. Portanto, reparem, eu já tinha feito aqui a dimensão. Já tinha dimensionado a minha matriz de vorticidade ali, não precisava ter repetido aqui. Estão a ver? Portanto, isto aqui pode estar aqui apagado, não era preciso. Da mesma maneira que aqui também dimensionei já geometricamente a minha variável psi, portanto, aqui é psi. Ele está a queixar-se que aqui não é R1 e falta ali o lado direito, estou consciente disso, vou já tratar disso. Já vamos ver como é que isto. Ainda não verificamos nada, já lá vamos. Agora, aqui, evidentemente, eu vou ter que é o SC, ali. Portanto, estou só a mudar os nomes das variáveis, para não me esquecer. E aqui, a minha variável, aquela que eu dimensionei, eu em si. Tá? Agora aqui nos próximos. Desculpa, na segunda parte disso. Ok. Portanto, o problema aqui do lado direito. O que é que eu ponho no lado direito? Reparem. Quando eu resolvo aquele sistema de equação, o meu SW é o meu lado direito. Ok? Portanto, na realidade, o meu SW é uma matriz pura. É certo que eu estou a convertê-la aqui outra vez numa matriz IJ, não é? Mas aqui, ela, enquanto solução do sistema de equações globais, ela vai ser uma matriz coluna, ok? Vai ter as mesmas dimensões que R, portanto vai ser uma matriz NY vezes NX, vírgula, uma coluna, estão a ver? Só com uma coluna, uma matriz coluna. E, portanto, uma maneira de eu fazer isto é, eu não vou dizer que isto é igual a zero, porque é mentira, não é? O meu R1 é igual à minha matriz SW, que é a minha matriz solução para a vorticidade. Estão a perceber? Ou seja, o que eu estou a considerar é que, quando eu resolvo esta primeira equação, eu obtenho o W, okay? Na forma de uma matriz coluna global. E ela vai corresponder ao lado direito da minha segunda equação, quando eu a estiver a resolver. Portanto, a matriz coluna que eu resolvi, que eu obtive como resultado da minha primeira, da resolução do meu primeiro sistema linear de equações, portanto, da resolução do meu primeiro Laplaciano, é o meu SW. Okay? Ou seja, é a minha solução para a vorticidade, que é uma matriz coluna. Okay? E, portanto, eu pego nesse SW e o que eu digo é que ele vai ser igual ao meu R1, ou seja, o meu novo lado direito, quando estou a resolver a equação para a string function. Okay? Muito bem, portanto, é isso que eu faço. Reparem, quando eu tenho condição de fronteira, tenho que dizer qual é, neste caso é igual, mas podia não ser, okay? Por isso
Mantemos isto. Quando eu não tenho condição de fronteira, não preciso de dizer nada, porque o meu lado direito já está definido. Ok? Portanto, eu aqui não preciso, o meu lado direito está ali definido, esta matriz só se modifica para a condição de fronteira. Na zona nos pontos que fazem parte da fronteira do meu domínio, o lado direito vai ser zero, não vai ser igual ao que está ali. Está bem? Portanto, tenho toda a minha matriz dos coeficientes e a minha matriz do lado direito definida e resta-me simplesmente proceder à resolução do meu sistema de equações, com o lineal de Sousa, como de costume. O que eu vou obter é uma matriz coluna para os valores da string function do meu psi e vou guardá-los nesta variável que tem as dimensões geométricas aqui. Ok? Portanto, o que é que eu quero graficar agora? Portanto, eu, com isto, resolvo todos os dados que tenho. Deixem-me já agora confirmar, é natural que haja algumas coisas que estejam bem. Nós começamos a vida sempre a graficar. Não, está tudo bem, tenho a minha matriz de si, está tudo a correr bem. E, portanto, vou graficar. Quer dizer, vou ver os meus resultados. Ora, o que é que eu quero ver? A primeira coisa que eu quero ver, portanto, vamos chamar uma figura 1. Vamos pôr uma figura com uma largura de 20, uma altura que pode ser de 10, embora isso não seja bem. Aqui não preciso do Projection 3D, porque vou utilizar contours e colors, e portanto ele vai me dar erro, e quivers. Portanto, o que é que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer aqui é começar por mostrar qual é a estrutura de densidades do meu. Portanto, reparem, o que é que eu quero? Quero fazer isto tático, não é? Portanto, é uma figura que tem uma linha e duas colunas. É a primeira coisa. Então, se tem uma linha e duas colunas, eu chego ali no meu X, get underscore subplot, eu digo que é uma figura com uma linha, com duas colunas, e estou a falar da primeira posição. Ok, a variável que eu quero mostrar é a estrutura de densidades do domínio, portanto é o meu VO. Muito bem. Não preciso deste CIMAP full. Aqui, nem grande nem pequena. Aqui vamos. Ok. Tenho tudo o que preciso para a minha estrutura de densidades. Ok, eu aqui, o que é que eu tenho? Partial factor. Tinha aqui as equações. Eu vou pôr simplesmente isto é igual à densidade. Okay? A densidade de Rho. Portanto, vou escrever aqui. Isto é igual à densidade de Rho. Densidade. Ok? Tamanho 20, tamanho 40, que parece um bocadinho grande. Se for ali 30. Ok, densidade, isto não é isso. Um exercício. Quando nós estamos a construir aquele nariz, não é? Aquela bolsa da equação de Poisson a 2D. Aqui estamos simplesmente a mostrar qual é a estrutura de densidades do nosso domínio. Vou só ver se isto está a funcionar. Aqui qualquer coisa. Axis expanse object no atributo plot surface. Não é o plot surface que eu quero, o que eu quero é o equal. Ok? E, portanto, eu posso fazer uma coisa que é a igual a color e depois espera, era simplesmente isto, que era meter isto, deixa-me ver aqui, ok? Ok, está isto, é o figure color. Então, sim. Tenho aqui figure color bar. Ok? Isto é para pôr o color bar associado a. Portanto, se eu correr isto e color, em princípio isto já dá. Ok, tenho aqui a minha estrutura de densidade. Ok? Agora, o que eu quero pôr aqui em cima da minha estrutura de densidades é o meu quiver. Ok?
E para eu pôr o meu quiver aqui, o quiver é a minha velocidade. Eu tenho que calcular as velocidades, que ainda não calculei. E, portanto, esta terceira parte é calculando as velocidades a partir dos componentes da velocidade, não é a velocidade. Calculando a velocidade, portanto, as suas componentes, de x e de y, a partir da stream function. E se vocês virem, vocês têm no enunciado exatamente tudo o que precisam para fazer esse cálculo. Está aqui. Portanto, vocês sabem que a derivada da stream function em ordem y é igual a dx e a derivada da stream function em ordem x é igual a menos dx. Ok? E, portanto, na sua forma de discretizar e considerando as diferenças centradas, vocês vão fazer a diferença dos valores, mas agora reparem, é na mesma coluna. Okay? O valor que está à frente, o valor, ou seja, o valor que está abaixo, menos o valor que está acima. E aqui é a mesma coisa. Okay? Não, aqui vão fazer ao longo do X, perdão, é na mesma linha e ao longo do X. Mas como são diferenças centradas, vamos olhar primeiro para este caso, para a grid que está associada a este caso. Então, vejamos. Eu tenho ali a stream function, ok? E mais um é o valor que está abaixo, e menos um é o valor que está acima, e eu vou fazer a diferença finita, considerando o incremento da distância, delta y duas vezes, uma vez delta y, duas vezes delta y. Está bem? Portanto, o que eu faço para resolver aquela variável é o valor que está abaixo menos o valor que está acima, a dividir por duas vezes o incremento em y. Espero que toda a gente esteja a perceber. Aqui é a mesma coisa, só que tem um sinal de menos e a derivada em ordem a x. Portanto, o que é que vocês vão fazer? Vão considerar este valor e aquele valor. Portanto, o que está à frente, menos o que está atrás, uma vez x, outra vez, uma vez delta x, outra vez delta x. Um menos à frente. Okay? Portanto, menos o valor que está à frente, menos o valor que está atrás, sobre duas vezes delta x. E é só isto que tem de programar para obter as velocidades, ok? Aqui tem que ter atenção numa coisa, que é, bem, como vocês estão a usar diferenças finitas centradas, vão buscar o valor que está à frente e o valor que está atrás. Portanto, têm que começar o vosso, têm que começar a percorrer a matriz que obtiveram para a stream function no segundo ponto e ir até ao penúltimo. Porque no segundo ponto podem buscar o que está atrás e no penúltimo podem buscar o que está à frente. Se vocês não fizerem isso, vão ter um erro, porque ele vai-vos pedir o valor, imaginem, na coluna que está à frente, o valor J mais 1, e se vocês estiverem na última coluna, não há nenhum valor J mais 1. Ou vai-vos pedir o valor da linha que está à frente e mais 1, e isso significa que estão a sair do domínio e não há nenhum valor. Portanto, aqui têm que ter atenção a isso. Uma maneira para resolverem esse assunto é ignorarem. Bom, não é ignorarem, vamos ver, vamos programar. Então, o que é que eu vou fazer? Portanto, vou fazer um ciclo for para percorrer as minhas matrizes. Portanto, vou fazer um range. E agora, no meu range, eu vou ter que percorrer o quê? Vou ter que ir desde o segundo valor, ok? Desde o segundo valor, portanto, do valor 1, desculpem, até ao penúltimo valor. Portanto, aqui isto é a história da indexação no, no Python que faz confusão. Quando eu ponho ali n y menos 1, na realidade ele está a considerar todos os valores n, ok? Mas está a parar no penúltimo. Eu vou explicar aqui. Eu costumo sempre fazer isto. Se vocês fizerem assim, A igual a range de 3, range de 3, se forem ver o que é que, quais são os valores de A, ele dá-vos 0, 1 e 2. Okay? Portanto, o último valor tem o índice ny-1, não é? Estão a ver? E, portanto, ou nx menos 1, neste caso, estou a usar um vetor. Portanto, o que acontece é que o número de elementos que vocês estão a considerar é igual a ny, mas o índice é igual a ny menos 1. Portanto, se vocês quiserem, ou seja, o que isto significa
é que o vosso range para sempre num valor que é menos uma vez, não é? Menos um, aquele que está lá indiciado, mas o número de elementos é igual ao que está lá indiciado. Eu passo a explicar. Bem, range de 3 que significa que os valores que eu estou a considerar são 0, 1 e 2. Esses valores têm, os elementos têm o número de 3 elementos, 0, 1 e 2. Mas o índice do último elemento corresponde a n-1 do que está lá. Okay? O que está lá é 3 e o índice do último elemento é 2. Okay? Não sei se me estou a fazer entender, mas pronto. Mas, portanto, o que significa que o que significa que eu tenho que deixar isto assim, ou seja, tenho que pôr isto a variar entre 1 e n-1, ok? Porque isto é que significa que ele para no penúltimo, ok? Porque, para, quando eu digo n-1, ele para no n-2, mas vai lá ter n-1 elemento, ok? Pensem nisso. Repare, quando eu ponho 3, ele para no 2, mas vai lá ter 3 elementos. Portanto, quando eu ponho n-1, ele para no n-2, mas vai ter n-1 elementos. Ok? E n-1 elementos é o que eu quero. Eu quero uma parada. Ok? Pronto, desculpem lá, isto pode parecer um bocadinho mais confuso, mas na realidade não é. É só uma questão. Esta, digamos, é a desvantagem da indexação começar em zero em Python. Ok? Pronto, aqui faço a mesma coisa, só que, desculpem, ali é em Y, porque estou a fazer a avaliação do Linux, portanto, ao longo de Y, e aqui é em Y. Ok? Muito bem. E agora o que é que eu tenho que fazer? Bom, tenho que programar as diferenças finitas centrais. Então, o que é que eu faço? Eu digo assim, olha, o Vx, ele vai refilar porque eu não dimensionei as variáveis. Eu posso dimensionar, posso dizer assim, dimensionar uma variável. E vou dimensionar exatamente com os mesmos valores. É claro que eles dizem-nos uma coisa que é, atenção, porque as variáveis só deverão ser calculadas pelos nodos no interior do número. Por aquele motivo que eu vos referi, como estamos a calcular as diferenças centradas, vocês estão a buscar um valor à frente e um valor atrás do valor que estão a considerar, portanto têm que parar no penúltimo e começar no segundo, senão não têm, respectivamente, nem o último nem o primeiro valor. Estão a ver? Ao calcular estas diferenças finitas. E, portanto, é isso que têm que ter em consideração e é isso que justifica o facto de vocês terem menos 2 pontos. Não é? Em X tem menos o primeiro, menos o último, e em Y também. Portanto, como tinham em X 51 pontos, menos 2 passam a ter 49, em Y tinham 41 pontos, menos 2 passam a ter 39. Que 2 pontos a menos são esses? O primeiro e o último, por causa de terem calcular as diferenças centrais. Ok? Portanto, eu vou dimensionar isto aqui usando na mesma, ok? A mesma. E, portanto, vocês podem dizer, porque é que o professor está a dimensionar isto com NY NX, em vez de dimensionar NY-1, NX-1. Eu vou utilizar a dimensão, porque senão eu vou ter problemas quando estou a calcular aqui as diferenças finitas. E, portanto, o que eu faço é calculo para todo o domínio e depois, quando estou a fazer o plot, ploto só os elementos centrais, quer dizer, menos a primeira e a última linha, menos a primeira e a última cor. Eu vou-vos mostrar como. Não é nada difícil. Vou fazer assim. Portanto, é que vejam se isto vos faz sentido. Portanto, tem Vx igual àquilo, Vy dimensionado da mesma maneira. E agora, o meu Vx, de acordo com a equação que vocês têm aqui, vai ser o psi em ordem a y, ok? E mais um, j, portanto, a linha que está abaixo, j, menos a linha que está acima, j. Vejam aqui, estão a considerar a derivada em ordem a y para obterem o Vx, está bem? Portanto, este é o psi que está abaixo, e aquele é o psi que está acima, está bem? Muito bem. E, portanto, vamos programar isso. E por isso eu chego aqui, aquilo que eu obtive foi isto sim, sai, sim, sim, né? E agora eu vou estar a calcular na linha abaixo J
menos o meu psi na linha que está acima, J. Mas isto, o cálculo da minha derivada, tem que ter em conta, vou dividir por duas vezes dx. Ah, e não me posso esquecer aqui dos parênteses. Não se esqueçam destes parênteses, que está sempre bacana. Ok? Portanto, o que eu acabei de programar foi isto aqui. Ok? E agora vou fazer a mesma coisa para o VY. Tenho só que me lembrar que no caso do VY, a derivada é em ordem a x. Portanto, isto é x. Ali, o menos 1 passa para ali, porque agora temos na mesma linha uma coluna à frente e uma coluna atrás, ok? E é isto, ok? Portanto, eu com isto calculo vou só correr isto para ver se há algum problema. Estas coisas às vezes são chatas, vamos ver. Ok? Corro o meu programa e tenho as minhas componentes do x e do y, sempre. Ok? Portanto, voltando à graficação, eu já calculei a partir, é só isto, portanto, desculpa, calcular os, não esqueci, estou a ver isso. E tem um menos à frente. Epá, vocês não diziam nada, pá, estão aí caladinhos, iam ter avisado, né? Mas não. Pois é, está ali o menos, não é? Pô. Bom, então, o que é que se passa? Vocês têm as duas componentes da velocidade, dx e y, calculadas a partir da stream function, e agora vamos simplesmente sobrepor àquilo que já tínhamos graficado, que é a estrutura de densidades, o meu quiver. Okay? Portanto, uma das coisas que vocês têm, podem fazer aqui o quiver rapidamente, okay? Que é AX ponto quiver, ou é exceto quiver, não, é quiver, deixa-me só ver, eu nunca me lembro bem destas coisas, AX, sorry, AX.quiver, e agora tem o vosso X, eu vou dividir por 1000 para isto aparecer em quilómetros, tem o vosso Y, não se esqueçam que são os X e Y maiúsculos, porque são aqueles que resultam do mês seguido, tem o vosso VX e tem o vosso VY. Ok. Já sei que estou a incluir os pontos da matriz toda e não os pontos do interior do domínio, já vou explicar como é que vou resolver isso. Queria só fazer aqui o invert, ok? Se não me engano, isto é AX ponto invert, será? Invert, não, tem que ver como é que é a coisa do invert, tá? Sim, ok. Portanto, não se esqueçam de inverter, nos quivers temos sempre que inverter e temos que pôr aquele valor em y negativo. Eu disse para vocês experimentarem para perceberem porquê, como é que medida que isso muda os vetores, portanto, mas têm que fazer isto. Ok. É, o axis invert, o axis invert y, portanto, estão a inverter o eixo dos y e, portanto, têm que pôr aquele valor negativo. Muito bem, eu vou correr assim para vos mostrar qual é o problema, ou qual é a coisa esquisita que aparece aqui. Quando eu corro isto assim, eu vou ter, ali a minha figura, parem, o que se passa ali? E este bicho aqui? Buraco. Temos que ver o que é que se passa ali. Pois aqui qualquer coisa, aqui um erro qualquer. Existe só uma coisa. Isso não é interessante. Não é por causa disso. O buraco vai aparecer lá no meio. Olha. Não era isso. Ok. Portanto, já têm aqui as vossas setas. Reparem que as setas são muito pequeninas. Lembram-se desse problema há bocado, quando eu vos mostrei?
Portanto, tem as vossas setas, mas isto não está a correr bem. O que se passa? Isto é um vetor. As setas estão bastante mal. Esqueci de indexar as variáveis aqui. E vocês, mais uma vez, não disseram nada. Vocês são, opa, ficam aí caladinhos, não dizem nada, cada vez que eu cometo aqui um erro, para depois poderem dizer, o professor me deu aqui. Ok. E agora corremos. Em princípio, as setas já estão a funcionar bem. Não, estão a funcionar extremamente mal. Ok. Isto é o debug indireto. Indireto, não sei o que se deixa-me ver o que se passa com isto. Portanto, aqui é muito lindo, se não era o que está a mal, aquilo é tal, tal, isso, tal, tal, J, Y, X, não diz aí. Pronto, e aqui temos o nosso. Estão a ver aqui os nossos vetores. Os nossos vetores são muito pequeninos. Portanto, era esse problema que há bocado eu vos mostrava. Eu creio que vocês conseguem perceber. Podemos pôr as setas a verde. Ok? Eu acho que elas se veem melhor. Eu, pelo menos, vejo melhor, mas eu não sei se vocês veem melhor, porque eu sou daltónico. Portanto, há umas coisas que eu vejo de uma maneira e que vocês veem de outra. Mas, se vermos o programa, eu acho que as setas, pois, eu consigo vê-las um bocadinho melhor, só porque o verde contrasta com o azul, ok? Portanto, consigo ver as setas um bocadinho melhor. E também contrasta com o amarelo, portanto, consigo ver um bocadinho melhor. Agora, quase que não se consegue perceber qual é o sentido. Vocês sabem que se a densidade é maior aqui, o sentido é o sentido dos ponteiros do relógio, ok? E, portanto, se a densidade é maior do lado direito do que do lado esquerdo, o sentido é o sentido dos ponteiros do relógio. Portanto, uma coisa que nós podemos fazer é multiplicar quer o Vx, e já temos feito isto noutros exercícios, por um fator de escala, quer o Vy, um fator de escala. E o fator de escala eu converto as velocidades em metros por segundo em centímetros por ano. Não é? Portanto, eu posso pôr aqui um fator de escala, definir aqui um fator de escala. Reparem, se eu tenho 1 metro num segundo, isso significa que tenho, desculpa, se tenho 1 centímetro por ano, isso significa que tenho já tenho 1 metro por segundo, o que eu quero é centímetro por ano. Portanto, tenho que multiplicar o meu segundo por aquela coisa do costume, 60 ao quadrado vezes 24 vezes 365. Portanto, isto é o número de metros que há num ano expresso em segundos, e eu não quero em metro, não quero em centímetros, não quero em metros, quero em centímetros, ok? E, portanto, tenho que multiplicar isto por 100. É este o raciocínio para a criação deste fator de escala. Ou seja, quando eu multiplico as velocidades que estão em metros por segundo por este fator de escala, vocês obtêm as velocidades em centímetros por ano, ok? E, portanto, quando correm o programa, vocês têm as velocidades, ok? Uhum. E as setas, eu acho que está, não, desculpa, isto não é muito grande. Engano-me. Aqui, vou tirar isto aqui, por aqui grande, corta aqui, ok, tem, ah, ok, eu aqui vejo um bocadinho melhor as setas, não sei se vocês veem ou não, mas de facto isto era preciso arranjar aqui uma maneira de escalar isto. Ok, de qualquer maneira vocês reparem que há aqui à volta uns pontos praticamente não têm, que a dimensão dos setores não tem, vetores não têm nenhum comprimento, ok? E, portanto,
isso significa que os valores são zero. Isso, e, de facto, se vocês olharem, o que é que se passa? Vamos olhar para as matrizes. O que é que se passa nas matrizes do meu... para as matrizes não, para as variáveis. O que é que se passa nas variáveis, quer do meu Vx, quer do meu Vy? É que elas estão com zeros toda a volta, não é? Porque, evidentemente, quando eu faço as diferenças centradas, não calculo os valores nem da primeira linha, nem da última, nem da primeira coluna, nem da última. Tá bem? E, portanto, por isso é que eles me pedem para eu calcular todos os valores, menos esses, menos o da primeira linha e da última coluna, da primeira coluna e da última coluna, da primeira linha e da última coluna. Tá bem? E, portanto, eu posso simplesmente, para fazer isso, indexar, certo, isto, indexar as minhas variáveis, dizendo assim, olha, no caso do x, no x e no y, ok? Portanto, eu posso dizer, começa só na primeira linha, usa só os valores que vão da primeira linha até ao, até ao, posso pôr em x, eu venho, exatamente, eu venho parar no penúltimo, e agora, isto não é em x, é em y, desculpem, e agora ali 1, n, dois pontos, nx. Portanto, ele está a começar no primeiro e a parar no penúltimo, portanto, ok, estou só a pôr os pontos do interior. Aqui, da primeira linha à penúltima linha, aqui nesta segunda parte, da primeira coluna à penúltima. Ok? E, portanto, vou pôr esta indexação, quer no x, quer no y, quer no Vx, quer no Vy. Ok? Ok. Hum, Portanto, quando eu olho para as matrizes, a realidade da diferença do ponto de vista gráfico, não é? Ok? Mas quando eu olho para as matrizes, é um bocadinho melhor. Não tem tantos valores zero líquidos no meio, embora aqueles não serão completamente. Ok? Portanto, vamos ver, quando eu olho, estes valores aqui são muito pequeninos na periferia, menos 9, portanto, está a fazer a minha qualquer coisa. É que este valor aqui é zero. Não deve ser certo, deve ser um valor muito aproximado. Ok. Deixa-me só ver aqui uma coisa. Portanto, eu tenho aqui o que é que os valores da minha velocidade, eu estou a multiplicá-los o meu fator de escala e eles não estão a dar praticamente. Portanto, a minha velocidade é metros por segundo, portanto, eu estou a ter 0,01 metros por segundo, portanto, eu tenho que multiplicar um ano aqui, então, eu tenho 5 ao quadrado, ah, sim, 5 ao quadrado, vezes 24, vezes 35, vezes 100. Ah, ok, como, espero que eu estou. Ok. Estou a achar os valores da velocidade um bocadinho pequenos. O que podem fazer, eu não vou fazer neste vídeo, só neste vídeo pequeno, é simplesmente, em vez de fazerem um equilíbrio, façam um intercolor do Vx e do Vy e vejam o que é que acontece. Aliás, podemos fazer isso aqui num instante só para controlarmos o que está aqui a acontecer. Portanto, eu chego aqui e faço um intercolor do Vx e vou pôr ali 2,2. Ok? Faço um picola de BX, tal, desaparece o quiver, invertex, então, né? Este quiver desaparece. Ok, color bar A, que vai me dar os valores da velocidade, portanto eu vou poder controlar VX. Ok, portanto isto é os valores de VX sem o fator de escala. Se eu correr o programa,
Ok, reparem, tem esta coisa dos zeros à volta, agora vejo muito bem, e sem o fator de escala, evidentemente as velocidades aparecem 10 elevado a menos 8, estão em metros por segundo. Ok. Portanto, deixem-me só tirar isto aqui, portanto, isto é a velocidade. Portanto, ver. E a velocidade. Deixa-me. Uh, Portanto, ok. Portanto, viram que eu tinha aquela parte, eu não sei que cor é, cinzenta, verde, à volta, que era o. Eu já mostro, vocês perceberem o que eu estou a dizer. Aqui, estão a ver esta parte aqui dos valores de zero. Ok, aqui vê-se porque é que é importante, ali não se vê no Quiver, mas aqui vê-se porque é que é importante tirar esta coisa aqui. E é isso que eu estou a fazer. Quando eu corro agora e obtenho, já não tenho aqueles valores horrorosos à volta. Por acaso tenho aqui embaixo o que acontece. Um ATM e tenho à direita do X. Um ATM tem o índice. Eu se calhar, assim, provavelmente, é por isto. Porque o índice, exatamente. Se eu quiser o último valor, tem que ir aqui. Por causa da razão que estava a explicar. Ok? Este problema da indexação, sempre está. Ok? Pronto, e agora já tenho ali as coisas certinhas. Ok, isto é sem o fator de escala. Quando eu multiplico isto pelo fator de escala, o que é que isto me interessa? Porque vocês sabem avaliar as velocidades se tivermos, se elas estiverem traduzidas em centímetros por ano. Vocês sabem que as velocidades tectónicas são da ordem de centímetros por ano. Portanto, eu estou agora a multiplicar pelo fator de escala, vou o programa outra vez, vamos seguro, e agora ali tenho as minhas velocidades em centímetros por ano. E o que vocês veem é que estas velocidades, ok? Quando vocês têm para este contraste de densidade e para esta viscosidade, vocês têm velocidades muito elevadas em termos tectónicos, 60 centímetros por ano. Ora, vocês sabem, as placas que se mexem mais rapidamente estão no Pacífico Ocidental, né? A placa do Pacífico que se está a meter por baixo do Japão, por baixo das Kurilas, por baixo da Costa da Mariana, e as ordens de grandeza são, quanto muito, 10, 11 centímetros por ano. Ok, no East Pacific Rise vocês têm taxas de expansão, podem chegar aos 15, 20, mas vocês têm ali 60, estão a perceber? Opa, no Atlântico abre entre 2 a 5 centímetros por ano. Portanto, isto são velocidades muito, muito elevadas. Ora, se eu estou a considerar a viscosidade do manto estenosférico, posso considerar um contraste de viscosidade mais pequeno. Vamos supor que aqui, em vez de 3.200, eu tinha 3.250. Okay? Eu corro o programa e vamos ver o que é que acontece às viscosidades. Portanto, diminuiu o contraste de viscosidade. E as velocidades desceram para metade. Vamos ver. Portanto, o contraste de viscosidades e o contraste de densidade influencia a velocidade que eu estou a ter. E estou só aqui a considerar a velocidade em x, certo? Vamos ver o que é que acontece se eu considerar a velocidade em y, uma vez que a maior parte do movimento aqui é em y. Portanto, vou mudar isto para dy. Ok? Onde é que está? Dy. Isto é um gráfico que nós estamos a fazer só para controlar esta coisa. A velocidade, por acaso aqui até era dy. Ok. E agora, portanto, muito bem. Tal, tal. E vamos manter o mesmo contraste de densidade, só para ver como é que compara o x com o y. Portanto, vou botar o contraste de densidade.
está ali, vence à esquerda, vence à direita, vamos manter os 3.200 aqui em vez dos 3.250. Vamos correr o programa. E vocês, o que têm aqui são velocidades, ok. Em Y são da ordem dos 40, 50, muito bem. Reparem que se eu diminuir o contraste de densidades, estas velocidades devem cair ainda mais. Ok, caíram para cerca de metade. Está bem? Agora, reparem, se eu mantiver o contraste de viscosidades, vou voltar a pôr aqui um dos 3.200, mas aumentar o contraste de densidades, mas aumentar a viscosidade, aumentar a viscosidade de uma ordem de vendas, o que é que vai acontecer às velocidades? Vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir, exatamente. Ok? E tem. Se eu aumento 10 vezes a viscosidade, as viscosidades passam a ser realistas. As viscosidades não, as velocidades passam a ser realistas. Ou seja, passam a ser da ordem de alguns centímetros por ano. Portanto, este tipo de brincadeira ou de teste das variáveis para perceberem, para terem algum insight sobre o significado físico dos resultados que estão a obterem, são importantes, está bem? De qualquer maneira, o que nós queremos na realidade é obter este segundo gráfico tático, que é o gráfico da stream function e o gráfico, ou seja, temos a vorticidade com a stream function. Portanto, vamos fazer isso para acabarmos de resolver. Portanto, o que é que nós temos que fazer então? Temos que, nesta nossa segunda equação, vamos pôr, vou fazer, vou editar, vou só fazer o código disto, e aqui vamos pôr o nosso segundo gráfico, que vai ter tudo o resto de forma. Portanto, vou chamar num espaço de figura que tem uma linha e duas colunas, vamos pôr isto na posição 2. E o que é que eu tenho que pôr? O que eu tenho que pôr aqui é o meu W. O meu W, se vocês se lembram, é a vórtice. Ok? Muito bem. Polar bar, porque o quiver não interessa. Ok? E eu tenho a minha vórtice. Ok? E então, se eu correr o meu programa, deve aparecer a minha vórtice. Ali está ela. E agora, o que é que falta relativamente à figura que vocês têm como referência? É pôr este tempo functions ali. Ok? Claro que tem que mudar isto aqui. Vórticidade. Vocês riem-se quando eu digo que o W é o ômega, mas eu acho que eu tenho razão. Se eu escrever aqui ômega e correr, o que é que ele me vai dar? Olha ali, aquilo é mesmo ômega, ok? Ou ômega, não sei como é que vocês dizem. Está bem? Portanto, eles nos podem chamar W, que eu não fico. Vorticidade em português escreve-se com um. Ok, portanto tem a vossa vorticidade e agora trata-se tão somente de pôr a string function em cima. A string function, se vocês forem ao vosso enunciar, o que eles vos dizem é para vocês usarem o Picola não, o contour, o string function. Muito bem, vocês, sim, senhora, usamos o contour, não há problema nenhum. A x ponto contour, ok. E é isto, só que em vez de ômega, vocês vão pôr assim, ok? Right? Uhum. Ok. Portanto, quando vocês correm isto, aqui tem o vosso gráfico. Uh, sim, isto é o que resulta do programa que eu acabei de fazer. Isto é o que resulta do que eu estive. Está bem? Pronto, isto resumo. É como se vocês, na semana em que eu não estou cá, porque estou a dar aulas no campo, se virem este filme, podem vê-lo devagarinho, podem construir o vosso programa à medida que vão ver o filme.
estudem o código, anotem as coisas que não percebem, do ponto de vista desta construção, e brinquem com o código. Mudem a viscosidade, usem aqueles códigos alternativos dos picolas das componentes das velocidades para ver como é que a mudança no contraste de densidade e a mudança na própria viscosidade condiciona as velocidades. Não se vê bem no Quiver, mesmo quando usam um fator de escala. Portanto, têm que usar o Picola, se quiserem brincar, testar isso. Mas, basicamente, é isso que está em causa. Portanto, vocês reparem, enquanto na aula teórica nós deduzimos de onde é que vêm estas equações, okay? Portanto, as equações servem de ponto de partida à resolução do exercício, são estas. Vocês sabem de onde é que elas vêm, okay? E, portanto, o que vai acontecer, evidentemente, é que quando se utiliza isto, vamos utilizar simplesmente o conhecimento que já tínhamos, que era o da resolução de uma equação de quatro ordens. E, portanto, temos o trabalho muito facilitado, temos, evidentemente, que perceber o que é que estamos a fazer, ter cuidado aqui com o cálculo das diferenças finitas, das variedades, das derivadas através das diferenças finitas centradas, okay? Designadamente esta espécie, dividido por duas vezes dx e não por dx, mas basicamente é isto, ok? Pronto, e eu deixo-vos o filme, não vos deixo o código, porque não quero que vocês construam o vosso próprio código. Creio que com isso vocês conseguem construí-lo, mas não deixem de estudar quer a parte teórica que serve de sustentáculo a estes pressupostos que estamos aqui a usar, quer não deixem de anotar as vossas dúvidas e de falar comigo, está bem? Desculpem lá o tempo que isto demorou, eu disse que era uma coisa rápida e acabou por ser bastante demorada, ou pelo menos mais demorada do que era a minha intenção. Qualquer dúvida, qualquer questão, já sabem, venham falar. Bons trabalhos e tudo a correr.